Olá amigos, mais um vídeo aqui com o review técnico de um amplificador de potência nacional. Hoje vai ser o Cygnus MA800. É esse aparelho aqui que parece muito com o PA800, mas ele tem alguns upgrades. Então a grande diferença é esse sistema aqui, que eles chamam de microprocessado, né? Então ele tem sensores que detectam o clipping, que detectam o sobreaquecimento, que detectam o fusível queimado, que detectam o overload e protection, né? Digamos que quando tem DC na saída ele fica com o P aceso, né? Então esse display tem essas funções. Eu vou desligar aqui, ó. O P é o protection, né? É o timer relay. Enquanto ele está no timer relay ele fica com o P aceso, né? Então se a gente está tocando muito alto ele acende aqui o C, tá? E as outras letras também aparecem conforme a situação, né? Então amplificador lá dos anos 80 por 82, talvez 83. Ele é um aparelho que usa esse transformador com núcleo C. É um bom transformador, um transformador que não aquece, um transformador que trabalha frio. Ele tem uma fonte simples com um retificador só para os dois canais, né? Então ele compartilha os capacitores de fonte. Ele tem aqui essas placas bem compridas, né, cheias de componente de amplificação. Aqui tem o relé de proteção, que nessa versão está aqui na placa de saída, né? Então a gente vê o relé lá embaixo, ó. A gente vê aqui a placa de controle. É uma placa que tem alguns CIs. Deixa eu iluminar melhor aqui. Tem alguns CIs lógicos que fazem o processamento, né? Fazem o processo, digamos assim, de análise. Aqui ainda tem alguns capacitores originais, como isso aqui não está na parte do áudio, eu acabei deixando aí para trocar no futuro. Então aqui a gente tem na frente o botão de ligar, né? O display com as informações, saída para fone de ouvido e o sistema A e B, né? Então eu posso desligar aqui, ó. Só tenho caixa no sistema A, então só vai funcionar ali, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais de volume. Então esse equipamento aqui usa transistores TO3, ficam aqui debaixo dessa capinha, tá? Aqui tem uma capinha, e aqui tem outra capinha. Aqui vai 2 transistores e aqui vai mais 2 transistores, aqui vai mais 2 e aqui vai mais 2. Esse amplificador aqui, ele usa esse manual aqui dessa geração. A gente não pode confundir esse aqui, né, que é um amplificador que eu chamo de terceira geração, segunda e terceira, né, com o Cygnus PA800 da quarta geração. São aparelhos diferentes, tá? Então, esse manual aqui, ó, é o manual que trata desse aparelho aqui, tá? Então aqui mostra, ó, esse aparelho aqui tem 4 tensões de entrada, enquanto o G4 tem 2 somente, tá? Esse transformador aqui tem mais possibilidades de tensões, né? Aqui, esse caso aqui, ó, tem 2 conectores de entrada só, vejam lá, ó, 2 RCA de entrada. Então ele é diferente do PA800 G4, tá? Aqui mostra as conexões. Aqui mostra o PA800 G2 e G3, né? E aqui mostra o
MA800. O MA800 ele é equivalente à geração 2 e 3 do PA800, tá? Então aqui fala das funções, aqui fala das funções do display, tá? Quando que vai aparecer essas letras, essas indicações. Aqui faz aquela grande propaganda da potência dinâmica, por causa do Instituto IHF, que lançou esse tipo de potência naquela época. Então cada um meio que fazia de um jeito e o consumidor acabava sendo logrado, né? Então quem lê aqui acha que é uma grande vantagem em relação aos outros e na verdade não é vantagem nenhuma, né? Então aqui fala das tensões. Esse equipamento tem 4 tensões de entrada, né? Aqui fala da ligação das caixas. Tem o certificado de garantia. E aqui estão as especificações, tá? São as mesmas do PA800 e do MA800, tá? Então aqui tem as especificações, aqui diz sensibilidade, né? 1.5 volts, impedância de entrada 47K, relação ao ruído, resposta de frequência. Vejam que esse aqui é de 0,5 a 50 kHz, tá? O PA800G4 é outra resposta de frequência, diferente desse. Aqui tem a distorção harmônica, o amortecimento aqui 250, a gente sabe que não é bem menos do que isso. Aqui fala a potência, também a potência aqui nesse manual é enganosa, porque não dizem quanto de distorção ela foi medida, né? Então a gente sabe que esse aparelho aqui dá perto de 105 watts, 107 watts em 8 ohms e 150 em 4, tá? Quem lê aqui tem a impressão que ele é a mesma potência do PM5000, mas não é. Ele é inferior ao PM5000 em potência, tá? Então, aqui no manual é isso. Apesar do manual estar trazendo informações erradas sobre potência e amortecimento, ele é um ótimo amplificador, tá? Quem tem um desses está bem servido, não precisa de mais nada, né? Não precisa ficar achando que precisa de um outro amplificador. Nesse amplificador aqui, esses signos já são muito bons, né? Então vamos tocar um pouquinho de música, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama dele, tá? Eu fico olhando aqui porque eu configuro aqui em 3 volts, isso aqui está medindo a saída do amplificador. Quando eu estou passando um pouco de 3 volts, eu sei que eu estou começando a chegar perto da região onde eu distorço o microfone, tá? Então por isso que de vez em quando eu dou uma olhada aqui para saber como é que está o nível de saída. Nesse vídeo aqui o microfone está virado para mim, não está virado para as caixas, né? Então pode ser que o som fique um pouquinho diferente aí. Bom, continuando aqui, esse amplificador aqui é constituído de um duplo diferencial na entrada. A gente tem aqui a saída em triplo Darrington, tá? Então aqui tem os 3 transistores do Darrington, né? Esse aqui é o de saída, eu desenhei aqui, porque no desenho dele não está representado aqui junto os transistores de saída, né? Aqui a gente tem o circuito VI limiter, né? Então se a gente for ver, esse amplificador é um amplificador baseado aqui no circuito do professor Marshall Leach, tá?
Então essa revista aqui é de 76, ó, fevereiro de 76. Se a gente abrir aqui, ó, esse pedaço da revista, né, é um artigo dentro da revista. Se a gente for comparar aqui, ó, vejam aqui, ó, o Marshall Leach, tá? Diodo estabilizando, entrada DC, né, não tem capacitor na entrada. Vejam aqui, ó, vejam aqui o feedback, tá? Então, notem aqui que o controle de bias, tá? É o mesmo amplificador, tá? Então, o nosso Cygnus PA800 G2 e G3, ele é um genuíno Marshall Leach, um genuíno low-tin amplifier, né? Conceito do professor Marshall Leach. Então aqui ele mostra toda a descrição do circuito, né? Esse circuito também vai avançando, vai evoluindo com o tempo, né? Então depois começa a mudar um pouquinho aqui. Aqui apareceu o V-limiter, ó. Aqui já é, deixa eu ver, 1977, ó, apareceu o V-limiter. Então o nosso PA800 G2, MA800 e PA800 G3, eles são um Marshall Leach, circuito de 76, porém com o V-limiter aqui no meio, tá? Então um amplificador muito famoso, né? Muito bem conceituado. Vamos escutar mais um pouquinho de música. Bom, aqui atrás então a gente tem uns pinos de aterramento, entrada RL, a saída das caixas aqui, tá? Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Lá a gente tem a seleção de tensão, tá? Vamos continuar aqui com um pouquinho mais de música. O banco capacitivo está aqui embaixo dessa chapa, tá? São capacitores menores do que os originais. Os capacitores originais eram grandões, né, de 5.000 por 70. E quando a gente substitui, acaba usando... Os capacitores modernos são bem menores, né? Então eles nem aparecem ali debaixo da barra, né? Então esse aqui é o Cygnus MA800, equivalente à geração 2 e 3 do PA800, um excelente amplificador, um genuíno Marshall Leach low-tin amplifier, né? Então, bons amplificadores nacionais aí que a indústria nacional trouxe, né? Bem robusto, uma frente bem grossa, ó,
alumínio maciço, bastante dissipador, uma massa de dissipador bem boa para essa potência aqui, né? Então, uns 150 watts em 4 ohms, né? Para essa potência, esses dissipadores são muito eficientes. Tá? Então é isso aí sobre o MA800. Um abraço.